Meus queridos amigos, meu nome é Marcelo Bichara da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense, mais um vídeo comentando, ou melhor lendo, né, diariamente a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Estamos ainda na Prima Pars, vamos longe, talvez uns 3 meses aí só para ler a Prima Pars. Hoje chegamos na quinta questão, intitulada Do Bem em Geral. Quinta questão esta, composta de 5 artigos? 6 artigos. Isso, 6 artigos. Vamos lá, né? Em seguida, diz Santo Tomás de Aquino, devemos tratar do bem. Primeiro, do bem em geral. Segundo, da bondade de Deus. Então, nessa questão aqui, como já consta do título, do bem em geral. Artigo 1º. Se o bem difere realmente do ser. Parece, dizem os opositores, que o bem difere realmente do ser. Pois diz Boécio, vejo que nas coisas difere o ser do bem. Logo, ser e bem diferem realmente. O bem é susceptível de mais e de menos, e o ser não o é. Logo, este difere realmente daquele. Entenderam? Mas, em contrário, para rebater agora a tese, Santo Agostinho, somos bons na medida em que somos. Embora o ser e o bem sejam na realidade idênticos, contudo, como racionalmente diferem, essas duas noções não têm, tomadas em absoluto, a mesma significação, pois, como o ser significa propriamente o que é atual e o ato, em sentido próprio, se ordena à potência, é ente, absolutamente falando, o que se distingue primariamente da potência pura. O bem se concebe como informação, quando considerado em sentido absoluto, quanto ao último ato. Certo? Artigo 2º, da questão 5, evidentemente. Se o bem é logicamente anterior ao ser. Parece, dizem os seus opositores, que o bem é logicamente anterior ao ser. Então há uma relação temporal de antes e depois, e parece, segundo os opositores, que o bem, por uma questão lógica, antecede o próprio ser. Pois, como diz Dionísio, o bem se estende ao que existe e ao que não existe, ao passo que o ser só ao que existe. Logo, o bem é logicamente anterior ao ser, certo? Mas, em contrário, diz o livro De Causis, a primeira das coisas criadas é o ser. O ser é logicamente anterior ao bem, pois a noção que o nome significa é aquilo que a inteligência concebe a respeito do objeto e que exprime pela palavra. Ora, é anterior logicamente àquilo que o intelecto concebe em primeiro lugar. E isto é o ser, porque uma coisa é cognoscível na medida em que é atual, como diz Aristóteles. Aqui uma proposta gnoseológica. Por onde o ser é o objeto próprio do intelecto e, portanto, é o primeiro inteligível, assim como o som é o primeiro audível. Logo, logicamente, o ser é anterior ao bem. Há aqui um deslocar do a priori muito mais ao objeto, né? É uma ontognoseologia, talvez, ou uma gnoseologia focada em aspectos transcendentais do objeto, né? O a priorizável está no objeto. Kant discordaria disso aqui, certamente. Ora, o bem, sendo de natureza desejável, implica a relação de causa final, cuja causalidade é a primeira de todas, pois o fim é considerado causa das causas, porque faz agir o agente, que por sua vez move a matéria para a forma. E assim, no causar, o bem é anterior ao ser, como o fim à forma. E é por isso que, entre os nomes designativos da causalidade divina, o bem vem antes do ser. O bem exerce a função de fim, no qual repousa o que já é atual e para o qual se move o que, ainda não estando atualizado, é potência pura. O ser, porém, implica somente a relação de causa formal e inerente ao exemplar. Ora, essa causalidade só se estende ao que já é atual,
E ele finaliza essa questão segunda. A vida, a sabedoria e coisas semelhantes são desejadas enquanto atuais. E o que em tudo isso se deseja é um certo ser. E assim, só o ser é desejável e, por consequência, só ele é bom. Artigo 3º. Se todo o ser é bom, parece, dizem os opositores de Santo Tomás de Aquino, na sua dialética aristotélica aqui, parece que nem todo ser é bom. Pois a ideia de bem acrescenta alguma coisa a de ser, conforme do sobredito resulta. Quando ele fala do sobredito resulta, ele faz menção ao artigo 1º dessa questão. E, portanto, a restringe, como o faz a substância, a quantidade, a qualidade e atributos semelhantes. Se, pois, a ideia de bem restringe a de ser, nem todo ser é bom. E ainda seguem os opositores. Nenhum mal é bom, pois diz a Escritura, Isaías 5:20, ai de vós, os que ao mal chamais de bem, e ao bom o mal. Ora, há seres maus, logo nem todo ser é bom. Mas, em contrário, responde aqui Tomás de Aquino, tudo o que não é Deus é criatura de Deus. Tudo que não é Deus é criatura de Deus. Ora, toda criatura de Deus é boa, como diz a Escritura, 1 Timóteo 4:4. E Deus mesmo é o máximo bem. Logo, todo ser é bom. Afinal, todo ser é concebido por Deus. E se Deus é bom, todo ser é a priori bom. E a priori aqui no sentido não de antecedente. A priori no sentido de essência, né? De constituição, de ontologia. Todo ser, como tal, é bom, pois é atual e, de certo modo, perfeito, porque toda atualidade é perfeição. Ora, esta, sendo por natureza desejável e boa, como do sobredito resulta, e aqui ele cita o artigo 1º de novo, dessa questão, conclui-se daí a bondade de todo ser. Nenhum ser é, como tal, considerado mal, mas enquanto tem alguma deficiência. Assim, considera-se mal o homem sem virtude, como a vista sem penetração. Aqui é uma teoria do pecado, talvez, né? As ideias matemáticas não subsistem realmente separadas, pois, se subsistissem, o ser mesmo delas seria um bem. São separáveis só racionalmente, enquanto abstraídas do movimento e da matéria, e assim são estranhas ao fim, que tem natureza motora. E nem é inconveniente haver algum ser que nosso espírito não identifica com o bem, porque a noção de ser é anterior à de bem, como já se disse, e agora ele cita o artigo antecedente, né? O vídeo anterior o artigo anterior é o artigo 2º, né? Que eu estou no artigo 3º da questão 5. Artigo 4º. Se o bem tem antes a natureza da causa final do que as demais causas. Parece, dizem os opositores, que o bem tem mais a natureza das outras causas que a da final, pois, como diz Dionísio, o bem é louvado como belo. Ora, o belo, implica a natureza da causa formal. Logo, o bem implica igualmente essa natureza. Causa formal aqui, provavelmente no sentido aristotélico, né? Que difere da causa material, que difere da causa eficiente. O bem é difusivo de si, como resulta das palavras de Dionísio, mais uma vez Dionísio, dizendo, pelo bem é que tudo subsiste e é. Ora, ser difusivo implica a natureza de causa eficiente. De novo aristotélica. De novo, linguagem aristotélica aqui. Logo, o bem tem a natureza dessa causa. Mas, em contrário, diz o filósofo, e filósofo aqui, Aristóteles, mas em contrário a Dionísio, em contrário a seus opositores nesse artigo 4º, diz Aristóteles, aquilo para o que alguma coisa existe é o fim e o bem de tudo ou mais. Vou repetir, aquilo para o que alguma coisa existe é o fim e o bem de tudo o mais. Logo, o bem tem a natureza de causa final.
Na ordem da causalidade, primeiro vem o bem e o fim, que move a causa eficiente. Depois, a ação desta, que move para a forma. E terceiro, sobrevém a forma. E universalmente, quanto ao efeito, primeiro vem a forma, que determina o ser. Segundo, nessa forma descobrimos uma virtude ativa própria do ser enquanto perfeito, pois é perfeito o que pode produzir algo de semelhante a si, como diz o filósofo, como diz Aristóteles. Terceiro, segue-se a noção do bem, pela qual a perfeição se funda no ser. O belo e o bem, considerados em relação ao sujeito, se identificam porque têm o mesmo fundamento, a forma, e por isso o bem é louvado como belo. Mas racionalmente diferem, pois o bem propriamente se refere ao apetite. O belo, porém, diz respeito à faculdade cognoscitiva, pois chamam-se belas as coisas que, vistas, agradam. Há uma cisão aqui, então, de juízo de bem e de juízo de belo. Artigo 5º. Parece, dizem os seus opositores, esse é o penúltimo artigo da questão 5. Parece, dizem os opositores, aliás, o artigo 5º diz, se a noção de bem implica o modo, a espécie e a ordem. Ou seja, se há um juízo transcendental, talvez no bem, que descambe no modo, na espécie e na ordem. Parece, dizem os opositores, que a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. Ou seja, um juízo axiológico dito do bem não pode implicar o modo, a espécie e a ordem, né? Pois o bem e o ser, dizem os opositores, diferem racionalmente, como já se disse no artigo 1º dessa questão. Ora, o modo, a espécie e a ordem parece pertencerem à noção de ente, pois diz a Escritura, todas as coisas dispuseste com medida e conta e peso, reduzindo-se a esta trindade a espécie, o modo e a ordem. E como diz Santo Agostinho, a medida determinada, o modo a cada coisa, um número, dá-lhe espécie, e o peso a atrai para o repouso e a estabilidade. Logo, a noção de bem não implica o modo, a espécie e a ordem. Isso segundo os seus opositores. Como responde Santo Tomás de Aquino? Ele diz, mas em contrário, na sua clássica fórmula, né, de dialética tomista, mas em contrário, diz o próprio Santo Agostinho, estas três coisas, modo, espécie e ordem, existem nas coisas feitas por Deus como bens gerais, e assim, onde elas são grandes, os bens são grandes, onde pequenas, também eles são pequenos, e onde não existem, nenhum bem existe. Ora, tal não se daria se a noção de bem as implicasse. Logo, esta noção implica o modo, a espécie e a ordem. Ou seja, não há uma relativização de bem. Você pode sim determinar o modo, a espécie e a ordem com um ex ante valorativo prévio e natural, de um direito natural, talvez. Nem tudo é construção social. Existe uma tábua axiológica boa a ser seguida na tradição católica. E essa ordem, essa visão, essa cosmovisão de mundo, transcende aquilo que a nossa mentalidade pode captar. E dá para aceitar isso como uma verdade. Como diz Agostinho, mais uma vez Santo Agostinho, todo modo, como tal, é bom, o mesmo podendo se afirmar da espécie e da ordem. Mas o mau modo, a má espécie ou a má ordem, chamam-se assim por serem menores que o que deveriam ser, ou por não se acomodarem às coisas a que se deviam acomodar, considerando-se, portanto, maus por serem não adaptados e incongruentes. Certo? Artigo 6º, para fechar a quinta questão da prima pars, o artigo 6º é intitulado Se o bem se divide adequadamente em honesto, útil e deleitável. Aqui é um juízo, talvez quantitativo, né? Uma divisão classificatória, talvez, uma opção axiológica. Vamos lá. Parece,
Dizem os opositores que o bem não se divide adequadamente em honesto, útil e deleitável, pois o bem, como diz Aristóteles, se reparte pelos 10 predicamentos. Ora, o honesto, o útil e o deleitável podem se encontrar num só. Logo, tal divisão não é adequada. Mas, em contrário, Ambrósio aceita esta divisão do bem. Esta divisão é propriamente do bem humano, mas serve também propriamente para o bem como tal, se considerarmos essa noção mais alta e largamente, pois é bem aquilo que é desejável e o termo do movimento do apetite, termo que pode ser apreciado conforme o movimento dos corpos naturais. Ora, o movimento de um corpo natural acaba absolutamente falando no seu último termo, relativamente, porém, no termo médio, pelo qual chega ao último. E assim, chama-se termo de um movimento qualquer ponto em que uma parte dele acaba. Porém, o termo último do movimento pode ser tomado em sentido amplo, como a causa mesma para o qual ele tende, por exemplo, o lugar ou a forma, ou como o repouso na mesma. Por onde chama-se o útil o que é desejável e termina o movimento do apetite, relativamente como meio de tender a outra coisa. Honesto se chama ao que é desejado com uma coisa, que termina total e ultimamente o movimento do apetite, a qual, em si mesma, este tende, pois honesto se denomina aquilo que é desejado em si mesmo. A deleitação, finalmente, a deleitação, por fim, diz Tomás de Aquino, é o que termina o movimento do apetite como repouso na coisa desejada. O bem, enquanto tem o mesmo sujeito que o ente, se reparte pelos 10 predicamentos, mas, na sua noção própria, aplica-se-lhe a divisão supra, divisão que eu acabei de mostrar aqui para vocês. A referida divisão, acabei de ler, divisão supra, não se estabelece por contrariedades reais, mas nocionais, ou seja, está no intelecto. Assim, chama-se propriamente deleitável aquilo que nada tem de desejável, além da deleitação, podendo ser às vezes nocivo e desonesto. Útil é chamado aquilo que é desejado, não por si mesmo, mas só enquanto conducente a outra coisa, como, por exemplo, tomar um remédio amargo. Honesto, por fim, o que é desejado em si mesmo. Então, olha como ele desloca a apreciação desses atributos, repetindo aqui, numa carga nocional, de noção, e não de uma suposta realidade. Para terminar, ao bem se aplica a tripartida divisão supra, que eu acabei de mostrar, não como se ele fosse unívoco, isto é, predicado igualmente de cada um dos 3 termos, mas como análogo, que se predica por prioridade e posteridade. Assim, é predicado primariamente do honesto, secundariamente do deleitável e, em terceiro lugar, do útil. Muito bem, terminei aqui a 5ª questão da Prima Pars. Na próxima questão, a 6ª questão, trataremos da bondade de Deus segundo a belíssima Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Um abraço forte, pessoal.